Olá, tudo bem? Meu nome é Laís, eu sou psicóloga clínica e tô aqui para dar mais algumas dicas para vocês. Vocês já ouviram falar em ansiedade? Eu acho que todo mundo já está cansado de ouvir sobre isso. Quais são os sintomas? O que seria ansiedade? Mas e você que nunca parou para pensar nisso? Se a gente citar alguns sintomas, será que você consegue identificar realmente? Em algum momento você já sentiu, por exemplo, perigo em tudo? Sabe aquele medo? Não sei o que vai acontecer, não sei o que eu tô sentindo, né? Isso descartando qualquer possibilidade de doença fisiológica. Aquelas pessoas que já foram ao médico, não encontraram nada, e de repente o próprio médico fala que isso pode ser um indicativo de ansiedade. Aquele medo de viajar de avião ou de fazer uma viagem que seja, e aí a pessoa não para de pensar naquilo, aquele pensamento ele fica acelerado, a pessoa, por exemplo, começa a ter sensações físicas, né? Um frio na barriga, as mãos começam a transpirar, às vezes a pessoa sente um nó da garganta, eles podem ser indicativos sim de ansiedade. Outro ponto também que é importante a gente pensar é o que? O assaltar a geladeira. Vocês já ouviram isso? A pessoa que assalta a geladeira ou desconta todas as preocupações no docinho, o famoso docinho. Ai, não, eu tô nervosa, vou comer um docinho que passa. Ai, não tô conseguindo dormir, eu vou comer um docinho. Ai, eu vou fazer uma prova, eu tô muito nervosa, eu vou comer um docinho. E aí essa pessoa o tempo todo, ela acaba comendo esse docinho, ou seja, atacando a geladeira. Outra situação que a gente acaba notando que é frequente, né, na clínica é a questão da alteração do sono. Pessoas ansiosas têm uma dificuldade muito grande de pegar no sono, de manter esse sono, né, dar continuidade. Às vezes é aquela pessoa que acorda várias vezes durante a noite e no outro dia ela percebe um cansaço muito grande. Às vezes não só o cansaço físico, como cansaço mental, que a pessoa fala assim, nossa, eu não estou disposta, eu não consigo focar, né? Eu não consigo estabelecer, né, um começo, meio e fim, porque parece que eu estou cansada. E às vezes é essa pessoa que ela está tão acelerada, ela dorme pensando nisso, e aí ela não consegue ter um sono de qualidade, por exemplo. Outras pessoas têm outros sinais, como tensão muscular. Sabe aquela pessoa que sempre tem dor muscular, sempre está travada, sempre está rígida, sempre está dolorida? E às vezes não é praticante de atividade física, né? Tá numa postura considerável, né? E quem pode falar melhor são os profissionais da fisioterapia, mas essa pessoa sente uma tensão muscular muito grande, né? Existem exames específicos para avaliar isso, mas isso também é um indicativo de ansiedade. E muitas vezes a pessoa não sabe, ela fala, nossa, Laís, eu fui a vida toda tenso, né? Como que isso pode ser ansiedade? Porque ansiedade eu não consigo ver, não consigo pegar, e as pessoas elas não conseguem quantificar isso visualmente e entender que vem da ansiedade. Outro fator que causa, né, uma ansiedade muito grande é o medo de falar em público. A gente sabe que pessoas que não trabalham com isso, é natural não ter essa familiaridade e não se sentir à vontade. Mas as pessoas que têm um medo muito grande de falar em público, eles apresentam um grau de ansiedade gigantesco. E o ansioso, ele vai ter ansiedade, mesmo que ele esteja familiarizado, porque é algo da predisposição mesmo do ansioso. Né? Então, a gente precisa trabalhar com isso, porque senão a pessoa sofre muito, sendo que é algo que a gente deveria fazer com muita tranquilidade e não todo esse sofrimento. A gente costuma também falar que as pessoas acabam tendo ataque de nervos. Acho que vocês já ouviram, né? Algumas pessoas usam esse termo, né? E ficar na beira do ataque de nervos é isso, você chega no seu extremo, no grau máximo de ansiedade. Algumas pessoas falam até crise de pânico e são coisas diferentes, porque a forma de avaliar, de quantificar e qualificar isso precisaria de uma avaliação clínica com um profissional especializado, mas aqui a gente está falando da ansiedade, aquele grau que você não suporta mais, né? E outro fator que pode incentivar isso é, por exemplo, conviver com medos irracionais, né? Pessoas que sabem que aquilo não existe, que aquilo é muito difícil acontecer, mas ela tem muito medo, ela tem um medo exagerado, isso atrapalha, isso dificulta o desenvolvimento dessa pessoa e ela precisa sim avaliar isso. Outro sinal que a gente costuma ver é apresentar uma inquietação, uma agitação constante ali. E às vezes aquela pessoa que fica, ai, o que vai acontecer?
ai, não chega logo, ai, eu quero que acabe logo esse horário, eu quero ir embora daqui, né? Não sei se vocês se identificam ou conhecem alguém, mas é essa agitação, né? Essa inquietação constante que a gente costuma falar também é um sinal de ansiedade. Sintomas físicos, como eu disse no começo do vídeo, tem pessoas que têm desarranjos intestinais, tem pessoas que têm incômodo estomacal, então às vezes pode vir devido ao estresse, à ansiedade, desenvolver uma gastrite, uma úlcera, enxaquecas. E aí quando você vai fazer a avaliação junto a um profissional, um médico, a pessoa chega e fala, nossa, não deu nada, não tem nada, né? O que está acontecendo? E é outro indicativo de ansiedade. Pensamento obsessivo. Sabe quando você fica com aquilo na cabeça? Vai acontecer, aquele pensamento trágico, que alguma coisa vai acontecer. Você sabe que não é comum aquilo, mas a pessoa ela não consegue tirar esse pensamento. Também é ansiedade. Perfeccionismo, né? A ansiedade ela gera essa cobrança, essa rigidez e a pessoa perfeccionista, ela tem uma tendência de ficar ansiosa porque, assim, sai fora do programado o tempo todo. A nossa vida sai fora do que a gente espera. Então, a gente programa, mas não dá certo. Igual eu disse em outro vídeo da frustração. A gente vai se frustrar, isso é saudável, isso é natural, precisa acontecer. Então, para o perfeccionista, ele precisa trabalhar o nível de rigidez para lidar com essa ansiedade, porque nunca vai estar dentro do que ele espera. Problemas digestivos também, como eu havia dito, sobre o desarranjo intestinal, os incômodos estomacais, né? Ele está muito ligado a essa questão alimentar e a gente sabe que porque a maioria dos pacientes ou ficam sem comer ou comem excessivamente quando eles apresentam um quadro de ansiedade significativo. Para a gente poder avaliar, é importante um profissional, como eu já disse. De acordo com o DSM-5, um quadro ansioso é considerado a partir do momento que você tem sintomas de medo, né, de agitação extrema e de outros transtornos associados. Então, busque um profissional especializado. Espero que essas dicas tenham te ajudado a identificar se você é ansioso ou se alguém que convive com você é ansioso e incentivar essa pessoa a buscar ajuda, porque tem acesso, né, na internet, a gente sabe que tem várias matérias, às vezes a pessoa precisa de um empurrãozinho, um pontapé inicial, para ela entender que trabalhando essa dificuldade, a qualidade de vida dela vai ser muito melhor do que é agora, tá bom? Se inscreva aqui para você receber novidades e no próximo vídeo a gente vai falar sobre como lidar com essa ansiedade no dia a dia.